Fala estudante, eu sou o Arthur Batista e estou aqui para te dar uma dica muito preciosa sobre como a ansiedade realmente pode te ajudar a passar. No primeiro momento você deve ter ficado curioso ou curiosa, né, sobre como assim, Arthur, justamente aquilo que me deixa inseguro pode me ajudar a passar. Mas é exatamente por isso que a dica é muito preciosa, porque você vai começar a compreender que o fato de você se sentir ansioso, claro, em certos graus, realmente você com aquela ansiedade, com aquela situação onde você está super nervoso, você simplesmente não consegue ter o desempenho que você se preparou para ter. Só que o que você entende por se preparar, na verdade está desorganizado em relação ao que realmente você precisaria se preparar. Então aqui a gente vai alinhar nesse vídeo de forma super compacta para você realmente tirar muito proveito disso, para você perceber que, poxa, é normal eu ter uma ansiedade durante a prova, na véspera da prova, mas se ela canalizada do jeitinho certo, você pode tirar muito proveito e muito benefício disso, beleza? Se você gostou desse vídeo, desse tema, deixa tua chamadazinha, eu te chamo, né? Te convido para clicar em gostei, para se inscrever no canal. Te convido para ativar as notificações se você quiser receber notificações do tema do vídeo diário. E te convido também a deixar a tua sugestão aqui nos comentários, porque isso me estimula a pensar em possibilidade de te ajudar cada vez mais como estudante, beleza? Sem mais enrolação, bora entender do que eu estou falando em relação a essa parte de como a ansiedade realmente pode te ajudar. Primeira coisa, a gente acredita que existe uma máxima que, não, eu estudei demais e não consegui porque eu estava super nervoso, não consegui acertar questões. É importante que a primeira coisa que você entenda sobre esse processo, antes de você saber exatamente como realmente usar a ansiedade ao teu favor, é você perceber que tipo de estudo você valorizou. Porque se o estudo que você valorizou foi o assistir a aula, anotar situações, ou então ficar lendo, o que acontece? Isso é parte do processo, mas se você não finaliza esse processo com memorização e resolução de exercícios, ou seja, a aplicação exatamente de como a prova será cobrada, né? Como o assunto será cobrado de você, você tende a ter insegurança no dia da prova. Então, um dos fatores mais primordiais que realmente explicam, que justificam esse desalinhamento entre a expectativa de você ter estudado muitos assuntos e a realidade de acertar poucas questões, é porque você treinou em poucas questões. Você valorizou muito mais o entendimento do que a aplicação do conhecimento. Então tem que ter um equilíbrio, tem que ter um ciclo do aprendizado. Aqui no Desafio 365 Dias eu já falei mais sobre isso, então é um pré-requisito super importante para você entender como é que é esse alinhamento de expectativa pela realidade. Beleza? Agora vamos entrar propriamente em como a ansiedade pode te ajudar. Bom, eu já entendi que eu preciso alinhar, né, a resolução de questões para eu me aproximar, para eu colocar essa situação, por exemplo, de simulados, que é muito interessante na preparação, simulados pegando realmente a prova, por exemplo, do Enem que você vai fazer, ou então estilo Enem, o estilo da prova que você vai fazer. E aí, quando você pega isso, você começa a aproximar isso da realidade. Quanto mais próximo da realidade, menos inseguro é aquele contexto do futuro. Menos inseguro é aquele momento do Enem, o momento do vestibular que você vai prestar. Então é importante que você tenha esse alertinha ligado. Então, quanto mais aproximado for o teu preparo sobre essa prova, mais chance você tem de ficar seguro no dia da prova. Claro, porque que mesmo assim a gente sente naquela véspera aquela ansiedade, aquela sensação de insegurança, que é super normal, e na prova então a gente fica com aquele calafrios, ou então fica um pouquinho nervoso, né, dá aquele nervosismo, porque é uma situação que por mais aproximada da realidade que a gente tente, né, aproximar, não dá para ser 100% fidedigno, não dá para ser 100% igualzinho, sabe? Sempre tem as variações, sempre tem às vezes para algumas pessoas um carro de som passando, ou então alguma situação da sala de aula que é um pouco diferente do teu momento de estudo, da forma que você resolvia simulados. Então tem uma diferença, e isso por si só já causa uma certa diferença nessa realidade que você estava vivenciando com a realidade do dia da prova. Mas quanto mais se aproxima, mais tende a ser menor essa ansiedade, vamos dizer assim, essa empolgação talvez negativa que você vai tentar canalizar agora para o positivo. Beleza, sei que eu estou realmente fazendo atitudes simuladas, né? E aí entra aqui um conceito que eu quero comparar com uma situação que é a palavra medo. O medo, ele é derivado de uma expectativa que você tem sobre uma coisa acontecer, e isso gera uma série de sentimentos e série de reações dentro de você. O que aconteceu?
Você ficou com medo e esse medo ele é justificado por alguma coisa que você acha que realmente vai acontecer. Vamos supor que você está achando que a resposta está em você não ter mais ansiedade, não sentir medo de não passar e tudo mais. O que acontece? Se você se coloca numa hipótese de que não tem medo nenhum, que é zero ansiedade para fazer a prova do Enem, ou então qualquer coisa, o que acontece? Vamos lá, qual é o cenário comparativo? Imagina uma pessoa que não tem medo de absolutamente nada e ela vai parar numa selva africana e ela sabe que lá tem animais carnívoros, por exemplo, os leões, e aí essa pessoa está se deparando, vai dar uma volta lá e se depara com a situação onde tem os leões lá, tem lá todo aquele grupo de animais ali, muito famintos, e ele não tem medo de absolutamente nada. O que vai acontecer? A chance é que ele seja ali, vamos dizer assim, abocanhado e não tenha um dos melhores futuros possíveis. Por quê? Porque ele não teve medo, ele não se preparou. As pessoas que têm um receio em relação à situação, por quê? Porque realmente entende que se ela tem medo, ela se precaver um pouco mais, ela é mais atenta ao que vai acontecer. Se por um acaso ela vê uma situação onde tem algum perigo iminente, o que ela faz? Ela tenta se proteger, ela tenta ficar mais atenta, ela fica mais alerta. E é por isso que a ansiedade pode ser canalizada ao teu favor. Então, na hora da tua prova, você tem que entender que, primeiro, aquele primórdio que a gente começou no começo, que a gente conversou no primeiro do vídeo, né, no comecinho do vídeo, e agora você pegar e canalizar essa ansiedade para o quê? Para o teu alerta estar sempre ligado, para o teu nível de atenção durante a prova ser muito, muito, muito mais apurado, porque assim aquela ansiedade, aquele sentimento que você está sentindo, aquelas reações, você percebe que aquilo ali é uma situação que tende a ser insegura. Então, quanto mais atenta você for, quanto mais atento, mais você pode tirar proveito disso. Beleza? Então, aí olha como a gente mudou o jogo, mudou a forma de interpretar. E aqui vai uma dica muito massa para completar tudo isso. Uma dica super concreta. O que eu vou fazer aqui com você, na verdade, é uma dica teste. Eu vou aplicar um teste agora, eu vou te fazer uma pergunta. E essa pergunta eu vou tentar gerar o máximo de insegurança possível para você. Eu vou te colocar num cenário hiper inseguro. Um cenário realmente onde você vai ser colocado à prova. Essa pergunta, você tem que saber responder se você realmente se sente merecedor de uma vaga, se sente merecedor de conquistar aquilo que você deseja como estudante. Se você não responder isso, pode esquecer, pode procurar fazer outra coisa da vida, porque isso que você quer como estudante não vai rolar, beleza? Percebeu que existe uma pressão sobre isso, né? E agora eu vou aumentar mais ainda essa pressão. Essa pergunta que eu vou te fazer, baseada em toda a tua experiência como estudante, experiência de vida, ela precisa ser respondida em menos de 3 segundos. Ou seja, eu não vou te dar quase nem 3 segundos para você responder ela para mim. Preparado? Preparada? Então vamos lá. Em 3, 2, 1. Qual é o teu nome completo? Respondeu, né? Pois é. Isso é uma resposta que fala muito sobre como você estuda. Porque se você está aplicando o conhecimento que você tem, se você está repetindo isso, levando para a memória de longo prazo, por mais que exista uma situação de tensão sobre aquela situação que foi criada, se você realmente se preparou, se você realmente tem a consciência racional de que você fez o que estava dentro do que era possível, se você naquele momento entende que, poxa, o que tinha que fazer, eu fiz. Poderia ter feito mais? Talvez, mas isso não importa agora. O que importa é que eu tenho que dar o meu melhor aqui. Então, se eu tenho a noção de que eu tenho que dar o meu melhor, eu vou focar no agora. E aí, isso te faz ter clareza para fazer o que você precisa fazer. E aí, quando o teu estudo ele é direcionado assim, cada vez mais o teu dia a dia como estudante ele melhora. Cada vez mais você aproveita aquele momento do simulado para fazer um bom simulado. Cada vez mais no dia da prova você realmente vai estar mais atento e vai resgatar as informações que você estudou de verdade. Porque aquelas informações que a gente já estudou, mesmo com muito mais engajamento, com muito mais técnica, respeitando o ciclo que eu já comentei para vocês de entendimento, de espaçamento e de aplicação do conhecimento, que eu também chamo de emoção, cada vez mais as respostas elas virão, por mais que num ambiente de tensão, elas virão e elas virão de forma muito mais, vamos dizer assim, em gatilho.
Eu criei um ambiente de tensão e mesmo assim você foi capaz de me responder uma informação que para você já está super mais, vamos dizer assim, condensada, né? Que é o nosso próprio nome, que a gente tem muita facilidade. Por quê? Porque continuamente a gente repete esse nome. O nosso nome é uma coisa que está muito familiarizada para a gente. Então, com o estudo, a gente tem que aproveitar e fazer assim também. Ter uma boa compreensão do assunto, ter uma boa capacidade técnica de memorizar e aplicar exatamente o que vai ser exigido da gente no dia da prova. Eu espero que essa mensagem ela seja útil para você. Se sim, não esquece de deixar teu gostei. Esse vídeo não foi nada fácil de gravar. A minha garganta ela tá dando uma dificultada enorme. Essa aqui, para você ter uma noção, ela é a quarta para quinta tentativa de gravação de vídeo, por isso que hoje ele está saindo um pouquinho mais tarde. E eu quero que você me ajude, me estimule a produzir cada vez mais, porque eu realmente estou disposto a cumprir esse desafio 365 dias postando todos os dias, me engajando e fazendo o possível para acontecer. Beleza? Muito, mas muito obrigado por você ter ficado até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.